que está acontecendo com as igrejas evangélicas? Vocês já pararam para refletir, vocês que frequentam a igreja evangélica, e vocês perceberam que tudo que acontece na igreja hoje em dia é muito artificial? E vocês que estão há mais tempo na igreja, os mais antigos, sentem bastante essa diferença hoje em dia, sente bastante o baque. Antigamente, há uns 20, há uns 30, 40 anos atrás, as pessoas iam na igreja e realmente as pessoas saíam de lá revigoradas. Elas não só eram frequentadores de igreja, não. Elas eram participantes da igreja, das atividades da igreja. Mesmo as mais simples. Essa pessoa, ela sentia prazer de ir na igreja, de trabalhar para o Senhor. E hoje em dia, vocês já notaram que ninguém mais se importa com o teu trabalho na igreja, ninguém se importa mais com a sua adoração na igreja. E muitas vezes a gente vai na igreja e saímos de lá da mesma maneira que entramos ou até pior. Muitas vezes eu fui na igreja e lá na igreja mesmo eu senti um vazio e fosse bom, né? Quem dera eu nem tivesse ido, né, na igreja para sentir esse vazio assim. E os pregadores forçam as pregações dizendo que muitos deles, né, eles pregam e as pessoas não sentem a unção e eles transferem esta culpa para as pessoas. Ah, você que não dá glória a Deus, você tem que examinar sua vida, está em pecado, você que está frio no culto, isso é problema seu com Deus. Vocês já perceberam que os pregadores, nunca transferem a responsabilidade da pregação da palavra do culto para eles? É sempre a igreja que é a culpada. Eu tenho percebido isso há bastante tempo já. E é triste, né? Porque os verdadeiros adoradores vão na igreja e se sentem tristes, não tem mais aquela unção. Nas pregações, umas pregações vazias, os pregadores forçam, soam, mas sem unção, não tem unção. A gente vê que não tem unção. Eles estudam, né, antes de pregar, e antigamente, os mais antigos sabem do que eu estou falando, os pregadores, eles eram cheios e eram tomados pelo Espírito Santo no momento da pregação. Não precisava de estudar para pregar antigamente. Antigamente que existia pregações de verdade, porque os pregadores eram cheios da presença de Deus na pregação, e as pessoas sentiam a unção verdadeiramente, as pessoas sentiam a presença de Deus verdadeiramente. E hoje em dia tem muito estudo, muita teologia, e a espiritualidade foi-se embora. A parte mais importante da igreja, que é a espiritualidade, acabou, ou está morta. E é triste, né, que muitos novos convertidos acham isso normal. E infelizmente eles não viveram, né, o tempo antigo. Nosso, a gente sabe, os mais antigos sabem que a igreja era diferente, os pastores eram diferentes. Eles tinham mais temor a Deus. Eles pregavam e eles, ao mesmo tempo que eles advertiam a igreja, eles se colocavam no lugar também da igreja. E é isso que eu sinto falta. Os pregadores sempre transferem a responsabilidade do culto para as pessoas. Isso é um erro enorme. E muitas vezes é a liderança, é o líder que é o responsável, ele leva a culpa maior. Na verdade, ele é o culpado, sim. A igreja está fria? Sim, está fria. Mas por que está fria? Porque os pastores deixaram o pecado tomar conta. Então, a liderança que é a maior culpada. E se a gente for debater, né, isso com o pastor, ele vai achar ruim. Quem sabe vai até expulsar a gente da igreja, né? Mas eu acredito que Deus levantará uma geração forte, uma geração de soldados fortes para combater essas friezas, esses erros espirituais desses pastores fracos, para avivar, né, a sua igreja, para levantar uma igreja forte, uma igreja cheia de Deus. Hoje, o que está faltando? Está faltando Deus nas igrejas. Eu vou na igreja e sinto saudade de Deus dentro da igreja. Antigamente, isso não existia. A gente ia na igreja e sentia Deus falando ao nosso coração dentro da igreja. Hoje em dia, eu sinto Deus falando comigo mais na minha casa, né? Eu acho que 100% na minha casa do que na igreja.
Eu sinto mais Deus na minha casa do que na igreja. Olha só, né? Olha a triste situação que a igreja brasileira se encontra. E é muita frieza, pessoal. Tem muito pecado escondido nas igrejas. É muita porcaria, muita imundícia da carne, muita sujeira. E é por isso que a igreja está fria, está tudo muito artificial. Vocês repararam também que muitas pessoas que cantam, né, principalmente em festas, em congressos, muitas pessoas que cantam lá são animadores de palco, de festa, eles só se animam lá na hora da festa. Isso tem acontecido bastante na minha igreja. Recentemente teve congresso de jovens e das irmãs, e a gente vê que aquilo é pura emoção, eles pulam, chega até dançar, né, nos hinos lá do congresso, e a gente vê que é tudo da carne, tudo emoção, sabe? E a espiritualidade, que é o mais importante, a presença de Deus, que é o mais importante, foi-se embora. E eu tenho medo do que isso pode se tornar, né, no futuro. Se hoje está assim, imagina daqui a 40, 50 anos, como que não vai estar a igreja brasileira. A igreja brasileira precisa de um renovo de Deus, de um despertar. E, né, eu falo isso principalmente um despertar lá na liderança, né? Porque da liderança depende muitas coisas da igreja. E se cada um fazer a sua parte, né? Não depender somente também da liderança, se cada um fazer a sua parte, eu acredito que o nosso futuro será diferente do que eu estou imaginando, né? Se a gente for deixar isso perpetuar, o futuro vai ser desastroso. Mas se a gente fazer a nossa parte, se aproximar de Deus, jejuar, santificar, o que falta hoje é santificação, né? Muitos não falam isso, mas é o que falta hoje. Santificação do corpo, da mente, alma, espírito, é tudo. A Bíblia fala: sede santos em toda a vossa maneira de viver, no corpo, alma e espírito. Ela deixa bem claro isso. Nós somos três: corpo, alma e espírito. A santidade é nos três. É no corpo, é no alma e espírito. Não adianta você ir na igreja, dar glórias a Deus na igreja, levantar a mão, cantar, até dançar, né? Porque tem os que exageram, né? Deixa a emoção tomar conta. E se sua vida particular é uma porcaria, se você trai o seu parceiro, se você vê coisas imundas na TV, em filmes, não adianta nada. Deus não está recebendo a sua adoração. Então a santidade é o que falta hoje em dia, e é por causa dela que a igreja está fria, porque não tem santidade, as pessoas perderam o temor de Deus. E o Espírito Santo, ele é sensível, ele é santo, ele só habita na santidade. E vamos orar, né? Quem sabe Deus tenha misericórdia aí das pessoas que estão dormindo, né? No sono aí, no sono profundo, não tem ainda se despertado para o que está acontecendo nas igrejas. Que Deus possa levantar guerreiros fortes para tirar do meio das igrejas esses líderes mortos, frios. Que Deus abençoe.